chegou a hora de você começar a sua coleção de quadrinhos da Marvel. Fala Geeks, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ultra Geek. Eu sou o Gabu e eu quero fazer um vídeo diferente aí pra vocês, que é um vídeo de pickups, mas é um pickups especial, onde vou falar sobre os encadernados da Marvel Now, que estão sendo lançados pela Panini agora. Lembrando a todos vocês que os links para vocês comprarem esses encadernados com descontos vão estar todos na descrição do vídeo e separados pelas lojas da Fnac e da Saraiva, que são muito confiáveis. Então eu vou começar por Miss Marvel, né, que é uma história muito legal, cara. Conta a história da Kamala Khan, que está substituindo o manto de Miss Marvel, que era da Carol Danvers, que agora é a Capitã Marvel. E nessa história a gente pode ver uma jovem muçulmana que mora em Nova Jersey e que quer ter uma vida normal, assim como seus outros amigos, de frequentar festas, de sair à noite e tudo mais. Mas devido aos costumes tradicionais e toda a religiosidade, os pais dela acabam privando ela de muitas coisas, né? Tendo todo aquele cuidado, aquela preocupação com ela. E é uma história bem legal, cara, principalmente pra quem tá querendo começar a comprar quadrinhos agora, porque é a primeira história da Kamala Khan, sabe? Tipo, aqui que a personagem nasceu. Então se você comprar esse encadernado e continuar lendo, que eu recomendo muito vocês, você vai conseguir pegar todo o material da Kamala Khan aí que foi publicado nos Estados Unidos, no Brasil tá sendo, enfim, vale muito a pena. Foi a melhor leitura que eu tive nesse ano de 2016, que por sinal é um ano que eu tô lendo bastante quadrinhos, e isso aqui me surpreendeu bastante. Dando sequência, vamos falar de Deadpool, Meus Queridos Presidentes, que conta a história de um xamã, né, que evocou os presidentes norte-americanos que já haviam falecido, e eles estavam vendo aquele caos, né, que estava a América, eles queriam colocar ela em ordem, restaurar a ordem no país deles, né, e... Cara, tipo, Deadpool é o seguinte, não tem nenhuma história épica, assim, do personagem, sabe? Deadpool é um quadrinho que você vai pegar, você vai abrir, vai começar a ler várias piadas soltas, assim, jogadas, e vai se divertir com a leitura, porque não tem nenhuma trama épica, mas é justamente a proposta do Deadpool, como já foi dito num vídeo do Deadpool que a gente já lançou aqui no canal, que ele é um cara pra entreter a gente, pra nos divertir. Mas é uma história bem legal e deve sair outros encadernados também. E dando sequência, eu quero falar de dois encadernados de uma vez, que são eles, Mundo de Vingadores e Novos Vingadores. Ambas são escritas pelo Jonathan Hickman e vale muito a pena a leitura, principalmente para você que gosta do universo Marvel, né? Porque ambas acabam culminando lá nas Guerras Secretas, que é a última mega saga que foi lançada, né, pela Marvel nos Estados Unidos e que deve chegar aqui no Brasil no segundo semestre pela Panini. E, cara, basicamente, como eu disse, uma completa a outra, né? E aqui nos Novos Vingadores a gente pode ver o lance das incursões melhor explicada, né? Incursão, na verdade, é quando duas terras estão uma próxima à outra, uma é alinhada com a outra, e tem todo um lance de politicamente correto, ou ético e antiético, que os Vingadores têm que escolher o quão certo ou o quão errado é eles destruírem uma outra terra, né? De uma outra dimensão, de um outro universo, só para salvar a sua própria terra e sua própria vida. Só que na verdade eles destruindo esse planeta, eles estão destruindo por completo, porque eles têm que explodir. Então isso acaba criando uns conflitos internos de alguns Vingadores que acham que isso é errado, outros que acham que isso é certo porque eles têm que se salvar. Então a trama vai se desenrolando nisso até chegar nas Guerras Secretas e é muito bacana a leitura de ambas, vale muito a pena. Foi a primeira leitura que eu tive de quadrinhos, então é uma coisa bem especial pra mim. E dando sequência, vamos falar de Superior Homem-Aranha, que, pra quem não sabe, conta a história do Dr. Octopus entrando na mente do Peter Parker e tomando decisões que talvez o Peter não tomasse devido às suas personalidades que são muito diferentes. E ele quer provar que ele é um Homem-Aranha melhor, sabe? Então ele vai descobrindo os poderes, ele vê o quanto o Peter Parker era muito mais forte do que ele pensava e que o Peter muitas vezes teve que controlar a sua força para não acabar matando os vilões, né? Porque é uma coisa do Peter, que ele não mata os vilões. Mas é uma história bem legal. Eu era um cara que tinha um certo preconceito com isso daqui e dizia que não ia ler, mas eu comecei a comprar as mensais do Espetacular Homem-Aranha e eu vi que alguns personagens ali foram inseridos primeiramente aqui. Então pra mim entender perfeitamente a história, porque eu sou um cara que sempre gostou do Homem-Aranha desde criança, então eu resolvi pegar Superior Homem-Aranha, depois que eu vi muita gente falando bem também, inclusive pessoas que assim como eu tinham um certo preconceito, mas que depois que leram, viram que não era bem assim, que era uma história bacana, que valeria a pena de ser lida e comentada. Então eu tô lendo isso aqui, tô gostando bastante desse material, tanto que eu acabei pegando a continuação dela, que é Superior Homem-Aranha Mente Conturbada,
que, como eu disse, é a continuação direta do primeiro volume desse encadernado. E aqui os Vingadores começam a ficar meio que com um pé atrás, assim, do Peter, devido a mudança de comportamento que ele tá tendo, né, já que agora é o Dr. Octopus. Então eles ficam meio que espertos com o Peter, assim. E isso é bem legal, porque na parte de trás a gente até vê que, tipo, fora dos Vingadores, sabe? Então, na verdade, eu preciso terminar de ler isso aqui pra saber se ele vai sair dos Vingadores, se ele vai ser afastado, o que vai acontecer. Mas, como eu disse, é bem legal, vale a leitura. E agora, Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma, conta os bastidores aí da vida do Clint Barton, né? Que mostra ele fora dos Vingadores aí, tendo uma vida normal e salvando seus vizinhos, gatinho em árvore e tudo mais, sabe? E, cara, isso aqui é uma coisa que eu passaria longe, mas eu vi muita gente fazendo crítica tão positiva disso que eu não poderia descartar essa obra do Matt Fraction, e eu resolvi dar uma chance pra isso aqui. E eu li apenas o primeiro volume pra poder trazer um pouquinho aqui pra vocês e ver se era realmente boa. E cara, só perdeu pra Miss Marvel da Kamala Khan por enquanto nessas leituras. Eu tô gostando bastante disso aqui também. Mostra os bastidores, né, da vida de um herói que não tem superpoderes, ele é bem comum, assim, tudo mais, mas, enfim, é muito legal, cara, de verdade. Também é o primeiro volume, dá pra vocês começarem daqui, entender tudo sobre o personagem, e vale muito a pena também. Como eu estava pegando todos os encadernados, exceto Fabulosos Vingadores, Fabulosos X-Men e Noviços dos X-Men, que talvez eu ainda pegue, mas, enfim, eu acabei comprando esses 2 volumes de Thor, que é Thor, o Carniceiro dos Deuses, e Thor, Bomba Divina, mas eu vou ser bem honesto com vocês, eu ainda não li, apesar das críticas serem muito boas, então eu resolvi comprar apenas porque eu gosto muito tanto do personagem quanto do escritor, né, já é de minha confiança, então eu resolvi dar uma chance, e as críticas também foram bem legais dos outros canais que eu assisti e tudo mais. Então eu resolvi adquirir. Então se você é um fã de Thor, não se esqueça que os links para vocês comprarem esses 2 encadernados, além de todos os outros que eu já citei nesse vídeo, vão estar aqui embaixo na descrição, com desconto, como eu disse, tanto pela Saraiva quanto pela FNAC. Então eu gostaria de um feedback de vocês, se vocês gostariam que eu traga mais tipo de vídeo aqui, dando um review. É que dessa vez eu deixei acumular muita coisa com as compras, mas talvez eu traga review de 3 ou 4 no máximo de uma vez, aí eu consigo explicar um pouquinho melhor para deixar vocês um pouquinho mais curiosos a respeito das histórias. Mas comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos do tipo, e me deem sugestões também de outros temas para vídeos aqui no canal que vocês gostariam de ver, ou de quadros também, a gente tá aberto aí, tem bastante coisa nova chegando no canal, como vocês podem ver. E a começar pela qualidade, que eu acredito que está bem melhor agora que eu tenho uma iluminação. Eu gostaria de deixar os meus agradecimentos aqui ao Paulo Henrique, vulgo Paulinho, que me deu essa força pra gente produzir essa iluminação. E valeu, eu sei que você está assistindo esse vídeo, obrigado. E é isso aí, então, se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela aí pra vocês. Também acompanhe a página da Ultra Geek lá no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo, onde iremos falar sobre Batman vs Superman, trazendo uma novidade muito bacana pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, então, até lá!